Epístola de Paulo aos Coríntios, estamos aí, Wagner? No capítulo de número 8, no versículo de número 4, gostaria que você prestasse bastante atenção. Não é todos que podem receber, isto é um alimento altamente nutritivo, portanto, leia comigo o que está escrito na Bíblia. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e que não há senão três deuses. Dois, pelo menos, dois. Há quantos? Um só. Então Paulo diz aqui que no tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo. O que é um ídolo? Um ídolo é um produto feito por mãos de homens e que Deus condena a idolatria, a culto a ídolos e a imagens, tanto nos céus, na terra ou debaixo dela. O que é que a igreja que não é a de Cristo, é a igreja dos homens, fizeram? Cultuaram os ídolos. E alguns ídolos, eles pegaram lá da África e trouxeram para dentro da igreja. E vou te dar um exemplo. São Jorge era um soldado romano do tempo do imperador Diocleciano, se eu não me engano. Morreu no ano 303 e não está vivo. Jorge não está vivo. Era um soldado romano. O que a igreja fez? Um ídolo, uns de barro, outros de ferro, outros de gesso. E a este ídolo deram o nome de São Jorge Guerreiro. Em alguns lugares deram o nome de Ogum. Os pastores tiraram eles lá desses lugares e invocam ele aqui, dizendo: sai Ogum da vida desta mulher, sai Ogum. Ora, mas o Ogum não é nada. Está escrito que o ídolo é alguma coisa? Então, se ele não é nada, como é que eu vou invocá-lo aqui? Meu amado, está claro ou não está claro? Sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo. Se ele não é nada, como é que eu vou invocar ele aqui em cima aqui? Então, nenhum ídolo, tem poder algum. Tem influência. Eu fui influenciado por Ogum, mas ele não era nada. Ele me influenciava. Eu, com medo de Ogum, oferecia velas. Mas Ogum não é nada. É uma imagem criada pelo homem. Porque ele morreu no ano 303, não pode estar vivo para me fazer mal ou bem. O único que deixou o túmulo e está sentado no trono chama-se o Messias, o Cristo. Esse é o único que está vivo. O resto, todos pereceram. Então, veja bem. Eu ouvi um pastor colocando a mão sobre, se é que pode falar que é pastor, colocando a mão sobre uma mulher no dito altar e dizendo: pombagira do inferno. Pombagira de onde? E quem é pombagira? Uma abençoada do meu canal diz: olha só, uma abençoada do meu canal diz que pombagira era uma mulher que morreu e entrou em Jezabel. Depois ela passou por todo esse tempo, ela morreu e reviveu, hein? Depois de entrar na Jezabel, ela veio entrando em todas as mulheres e entra nas mulheres na escola de samba. Aqui no Brasil,
Depois ela entra nas prostitutas. Eu disse, é fábrica de pombagira? Quantas pombagiras existem então no inferno? Tinha mais de uma mulher com o nome de pombagira? Amados, isto são ídolos criados pela religião afro. E eu vou lhe dizer uma coisa que eu pesquisei. Uma mulher chamada Neuza Itioca, com mestrado e doutorado em Long Beach, na Universidade de Califórnia, é que trouxe esta doutrina de batalha espiritual para o Brasil em 1970. Em sua tese, Neuza Itioca afirmava que esses ídolos possuíam as pessoas. E daí começou a crescer várias igrejas com prática de exorcismo. Vocês sabem de quem? Até então não havia isso na igreja. Os bíblias antigamente eram sérios. Mas de 1970 para cá, começou a prática de exorcismo dentro das igrejas. Amado, aonde um ídolo, uma imagem que eu passo nessas casas por aí, todo respeito aos meus irmãos do Umbanda e o Candomblé, não é atacando vocês, nem diminuindo nada, é dizendo a verdade da Bíblia, que o ídolo não é nada, está escrito e eu prego a verdade do Evangelho. Aonde que uma imagem de Maria Mulambo com um lençol vermelho na cabeça pode ter poder contra a minha vida, eu que sou o templo do Espírito Santo? Porque ela é um ídolo, foi um homem que fez, pintou, pegou o gesso, pintou ela, botou um vestido. Aquilo é um ídolo, não é nada no mundo. Agora o que está aqui e o que está aí é real. Tu és templo do Espírito Santo, não existe nada contra vocês. Meu amado, e as pessoas vão dando culto a isso. Quem é? O pastor falou que ela tem Maria Mulambo. Tá, quem é Maria Mulambo? Pesquisa no Google. Não tem, é uma lenda de uma mulher que era mal amada, e o seu marido, o rei, casou com ela, e ela foi feliz. É uma lenda. Não tem nome, não tem país, não tem nada. O que as religiões afro fizeram? Fizeram uma imagem e se cultua aquilo. Aquilo não tem poder, tem influência na minha vida e na tua vida, se tu acreditares naquilo. Mas o salmista diz, olha lá, Salmos, tem aí Salmo de número 115? Tem? 115, versículo 3 ao 8. Olha aí. Olha aí. No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. 4. Prata e ouro são os ídolos deles. Obras da mão de quem? De Deus. São Jorge é um ser que veio do inferno ou é obra da mão de um homem? Disse a palavra que pode ser de prata, de ouro, mas são ídolos. E a revelação da graça de Deus nos meus lábios disse através das epístolas de Paulo que os ídolos nada são no mundo. Depois ele diz no versículo de número 5, tem boca e não falam, tem olhos, não veem. E o que os pastores fazem? Traz esses ídolos para dentro da igreja e bota medo nos crentes. E o crente sentado aí é influenciado por isso. Está sabendo não? O que foi? Foi um trabalho que fizeram para a irmã. É mesmo? E quem foi a entidade? Pombagira das almas. Mas isso são ídolos. Tem boca e não falam. Tem olhos e não veem. 6. Tem ouvidos e não ouvem. Tem nariz e não cheiram. E por que nós temos medo? Porque os pastores vão nos influenciando com isto. E a pessoa entra na igreja para ouvir a palavra de Deus, ela sai daqui com medo da pombagira, do Exu. E alguém pode me perguntar, mas eu vi, e vê mesmo? Claro que vê. Isso é psicose, o subconsciente cheio disto.
Ora, meu irmão, você chega aqui triste, eu digo para você que você é maravilhoso, que eu te amo, que eu gosto de você, que você ganhou na Mega Sena, você sai triste? Sai feliz, influenciado por aquilo que eu falei. Agora você entra aqui, para baixo, com depressão. Eu digo que quem fez isso foi Pombagira das Almas, foi Maria Mulambo, que Ogum está na tua vida, que é 7 flechas, 30 flechas, 300 flechas. Você sai como? Influenciado por isso. Não vou, nem, meu amado, a pessoa nem dorme direito. Então ele diz que eles têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram. 7, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. 8, tornem-se semelhante a ele os que os fazem, e quantos que neles? Isso é palavra de Deus, tá? Aí você pega uma pessoa induzida, influenciada por isso, você pergunta a ela, quem você é? Eu sou Maria Mulambo. Ah, porque você cultua esses espíritos enganosos, esses ídolos, e a palavra diz, vocês vão ser semelhante a eles, porque tanto o que faz, quanto neles confiam. Posso lhe dizer uma coisa? Eu não confio em ídolos, eu confio em Jesus Cristo, e mais ninguém. Os ídolos não são nada. Todos os ídolos do mundo, da humanidade, sucumbiram e morreram. Napoleão Bonaparte, Hitler, o rei do rock Elvis Presley, o rei do pop Michael Jackson, todos eles deixaram seu túmulo com seus restos mortais. O único que vive eternamente e que ressuscitou, deixou o túmulo vazio e a nossa vida cheia, chama-se Jesus Cristo, Rei de reis, Senhor dos senhores. E a crentada aí com medo de demônio, com medo do Exu Carinana, do 7 flechas, e a igreja que deveria ser um local, que deveria honrar o Rei dos Reis, vira aqui um palco de espiritismo, de mediunidade, de invocação do mal, de exorcismo, para trazer as pessoas aqui e falar, tu tens Pombagira. Pombagira não existe. Pombagira é um ídolo, feito por mãos de homens. Coloca lá 1 Coríntios 8, versículo 4. Já estamos terminando, calminha, não vai embora. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo não é nada no mundo. Alô? Pombagira não é nada. É ídolo feito por mãos de homens. Maria Mulambo não é nada. Ogum, Oxóssi, Exu Caveira, tudo isto é ídolo, não é nada. Quem é maior do que tudo e do que todos, chama-se Jesus Cristo, Rei de reis. Só Ele, para Ele e sempre. Nada é no mundo em que não há somente senão um Deus. 5. Porque ainda que há também alguns que se chamam deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores. 6. Todavia, para nós, o povo da graça de Deus, só há um Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por eles. 7. Entretanto, não há esse conhecimento em todos. Não há, porque quem prega não quer libertar, quer aprisionar. Não há esse conhecimento, porque aqueles que conhecem isso, é muito mais gratificante aprisionar, colocar medo, do que encorajar dizendo que na tua vida ninguém toca. Então é melhor dizer que você tem que tomar cuidado, senão quando você dobrar ali aquele prato de farofa, solta em cima de você e te deixa aleijado, e você precisa depois vir aqui, eu te passar um óleo, colocar a mão sobre a sua cabeça, você encher um envelope, voltar para casa com a minha oração e deixar o cofre cheio. É muito mais conveniente para eles do que te mostrar esse conhecimento. Agora, se tu entras aqui
ouves esta palavra e é influenciado pelo Evangelho, e sai daqui acreditando que esses ídolos, feitos por mão de homens, têm pés, mas não andam, têm mão, mas não pode te tocar, tem olhos, mas não pode te ver, tem boca e não pode te morder, porque sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua vida, paira a unção sobrenatural do Espírito Santo. Diga glória a Deus. Entretanto, não há conhecimento entre todos. Por que, Paulo? Porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo. É assim com eles. Não, mas... E quando essa palavra vai, eles dizem assim, não, mas é que eu vi um Exu, que eu vi uma pombagira. Não existe, existe sim. Ora, o Evangelho está dizendo que não existe. O que existe, preste atenção, é a influência. Pessoa influenciada torna-se semelhante a eles. Eu tinha um tio meu que ele era policial. Ele dizia para mim, quem te pegar na escola, eu vou lá, quebro tudo. Eu disse, vem aqui com teu tigrão, meu irmão. E quando eu chegava na escola, eu me dava merenda, levava foto da pistola dele, eu era o terror, influenciado por ele, eu mesmo não era nada. As vidas estão dentro das igrejas influenciadas pela operação do erro, pelo espírito da mentira, porque pombagira, Exu são ídolos e eles não têm poder sobre os filhos de Deus. Então é preciso tirar estas mentiras e colocar a segurança em você. Você não precisa da minha mão sobre a sua vida. Deus já está na tua vida. Você não precisa que eu passe óleo em você. Tu já tens a unção do Espírito Santo. Você não precisa que eu guarde você. Tu já és guardado pelo poder de Deus. Tu não precisas que eu seja o teu intermediário. Só existe um mediador entre Deus e os homens, e esse é Jesus Cristo, o ressuscitado. Pela familiaridade até agora com o ídolo, ainda come dessas coisas, como a ele sacrificada. E a consciência desses que acreditam nessas influências, por ser fraca, vem a contaminar-se. Está aí uma igreja aí, ao invés de adorar a Cristo, vem para a igreja para ver o pastor tirar a pombagira. Pombagira é ídolo, não é nada no mundo, então o pastor vai influenciando as pessoas com esse engano. Porque na tua vida não tem nada para sair. Porque quem está aí dentro não sai. A unção que dele recebemos, disse João, não sai, fica para sempre. Você recebe? Diga glória a Deus. Vamos ouvir o nosso